verdade não é borracha e nem se deforma enquanto batalha. Senta à mesa, deixa lá fora tudo que não presta e não se esqueça, a nossa história alguém já escreveu. E quando a gente estiver mais perto do sol, é ele quem vai dizer pra onde olhar e descobrir o que ninguém te contou, que a luz não cega, ela diz quem eu sou. A minha alma acordou e não dá mais pra me esquecer que quem se importa anda perto, vendo alto e mora dentro. O que me acordou veio de dentro de mim. Nem a noite mais escura é capaz de apagar a luz que brilhará logo, 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 logo. Yeah. O que me acordou veio de dentro de mim. Yeah. O que me acordou veio de dentro de mim. Yeah. E a minha alma acordou. O que me acordou veio de dentro de mim. Yeah. Olá, tudo bem? Oi, gente. Voltamos e agora Juntos. E se bobear, ninguém separa a gente mais isso aqui, Vai ser tá? fechamento, tem A que gente vai colocar tomar assim, ó. conta, é. Como é que foi a semana de vocês? Como é que vocês passaram até aqui? Foi tudo jóia? Foi tudo bacana? Espero que vocês tenham se cuidado bem. Importante. Álcool em gel. A gente tá Muito. não estamos de máscara, mas estamos Aqui afastados. tem uma distância, você percebe a distância? Tem uma distância. Mas a gente tá tomando todos os cuidados possíveis. E essa semana, gente, a gente tem uma coisa bem interessante pra contar pra vocês. Eu roubei a caixinha de oração do Pedro. Não, ela não roubou porque ela é crente. Gente. Não pode roubei. Não roubei. Crente não rouba, né? Eu peguei Emprestado, escondido. emprestado por alguns momentos. Daqui a pouco eu vou devolver. E hoje vai rolar uma coisa bem interessante com essa caixinha aqui. Mas no final vocês vão ficar sabendo. Eu acredito que o Pedro vai revelar alguma coisa que tá aqui dentro, assim, de como que é o funcionamento, né? De oração. Será que é aqueles que ele tira assim e lê um versículo? Será que é isso? Revelar o pecado dos irmãos agora. Esconde. Não, esquece. Não vai, gente, não vai. Mas, ó,
Tirando as brincadeiras, agora a gente vai entrar num momento um pouco diferente. Um momento mais sério, tá? Onde a gente vai orar um pouco, né, Nígia? Isso, separa todo mundo aí um cantinho, todo mundo quietinho, que agora vai entrar aqueles 5 minutos, onde a gente vai ter um tempo pra orar, e depois entra a Rosa com a galera do louvor. Isso aí. Aí daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Tchau, tchau.
se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar sem
amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é minha. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a minha. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Bom, vamos orar mais uma vez, antes da gente começar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar da sua palavra. E a minha oração é que hoje essa pregação, essa conversa seja edificante, seja instrutiva e que agregue valor para as nossas vidas de forma que nós consigamos colocar em prática isso que nós vamos discutir aqui. Que o Senhor possa preparar os nossos corações, tanto o meu, que vou falar,
quanto daqueles meus irmãos que vão ouvir nas suas casas, para que tudo isso aqui concorra para o nosso bem e para a edificação do seu nome. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela comunhão dos meus irmãos, pelo momento de louvor que nós tivemos. Obrigado por essa oportunidade fantástica de pregar o Evangelho nas mídias sociais. Obrigado, Pai, por tudo isso. No nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, hoje eu quero começar com uma ilustração que aconteceu comigo na semana passada. Uma situação que na hora foi até bem chata, mas hoje, olhando para trás, eu consigo rir dela. Na semana passada, se você assiste os nossos cultos... propósito, se você estiver nos visitando, perdão, já pulei logo para o começo da mensagem, seja bem-vindo, sinta-se em casa, se você estiver aí no seu sofá, de repente você tropeçou aí, caiu no nosso canal, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, é um prazer para nós saber que você nos permite deixar entrar aí na sua casa, na sua sala, louvar contigo e compartilhar esse momento. E se você já faz parte da nossa família, obrigado mais uma vez por participar conosco. Como eu estava dizendo, hoje eu quero começar com uma situação que aconteceu comigo na semana passada. Se você já acompanha os nossos cultos há um tempo, você deve ter reparado que no culto da semana passada, no domingo, na semana retrasada, o culto começou sem louvor. Alguma coisa deu errado no nosso processo de pós-produção e aí a gente não percebeu nas revisões. E quando eu fui reparar, o culto acabou ali, a contagem já entrou logo na pregação e aquilo me tirou a paz, cara. Nossa, aquilo me tirou a paz. E eu acho que dos 40 e tantos minutos da mensagem, eu devo ter passado uns 30 minutos colocando tudo para fora. Eu entrei no WhatsApp com a equipe da pós-produção. O que aconteceu? Vocês estão malucos? E um para lá e um para cá, a gente tentando descobrir o que aconteceu. E aquilo me tirou a paz, literalmente. Mas no meio dessa conversa, um dos rapazes da nossa equipe de produção falou assim, tá nervoso? Vai orar. E aquilo ali na hora, cara, eu queria ter mandado ele para todos os lugares possíveis. Mas eu me segurei, aí eu falei, poxa, não é que ele tem razão? E aí eu não sou um cara que oro nervoso, eu tenho essa dificuldade, eu até cheguei a confessar ali no grupo que quando eu estou nervoso, eu perco o foco. Então o que me ajuda muito a sair do nervosismo é meditar, fazer exercícios. Eu sou o tipo de pessoa que gosto de orar calmo. Eu gosto de orar quando eu estou em paz. Mas, enfim, considerei o que ele falou e aquilo ficou comigo a semana inteira. E quando eu estava meditando a respeito do que eu pregaria, me veio à mente um texto sobre oração, um texto sobre calma, um texto sobre reflexão, que é o texto que eu quero abordar hoje. Se você tiver sua Bíblia aí contigo, o texto está em Filipenses, no capítulo 4. Você pode ir encontrando aí, nós vamos ler 5 versículos. Do 4 até o 9. Mas eu quero ler esse versículo porque talvez você, como eu, se distraia com as coisas que não deveria se distrair. Talvez você se ocupe com coisas que você não deveria se ocupar. E muito provavelmente você se estressa com coisas que não deveria se estressar. Verdade ou não? Se você é o tipo de pessoa que se estressa com as coisas que não deveriam te estressar, com a perspectiva errada, coloca aí no comentário aí, eu também, para a gente saber, para eu saber que eu não estou falando sozinho. Isso é o que Paulo fala em Romanos 7. Romanos capítulo 7, ele fala, aquilo que eu deveria fazer eu não faço. E aquilo que eu não deveria fazer eu acabo fazendo. Pecador que sou. Esse sou eu, acredito que você também seja assim. Mesmo que você não tenha religião nenhuma, mesmo que você não frequente igreja, quantas vezes você já não se estressou com coisas que não deveria se estressar? E eu acho que esse texto de hoje fala a respeito disso. Fala a respeito desse autocontrole e de uma solução para esse momento de estresse, para esse momento de confusão. Então vamos lá, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Hoje eu vou fazer como eu normalmente faço, vou passando de versículo em versículo e vou tentar extrair desses versículos separados, primeiramente, algumas lições e depois a gente junta todos eles no final. Diz assim, quando Paulo escreve para esses cristãos que estão nessa cidade, ele diz assim, no versículo 4 do capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. E novamente eu direi, alegrem-se. Note que Paulo era um cara que... Paulo, ele tinha autoridade para falar para as pessoas alegrem-se. Por quê?
grande parte da vida de Paulo ele passou ou perseguido ou preso. Paulo foi o cara que escreveu grande parte do Novo Testamento, um currículo invejável, espancamento, perseguição, fuga de cidades, navio afogado, crises, fome, abundância, enfim, se você quiser ler o currículo de Paulo, na segunda carta aos Coríntios ele trata bem desse currículo. Mas ele diz para esses cristãos, no momento de perseguição da vida dele, no momento de provações da vida dele, ele diz: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. É dessa carta, por exemplo, que vem: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. De um momento onde Paulo tinha aprendido a viver bem e a viver, entre aspas, mal. Mas nesse versículo de hoje ele diz: alegrem-se no Senhor. E novamente eu digo: alegrem-se. O que eu queria tirar desse versículo é o seguinte: alegrar-se no Senhor não significa ignorar o problema. Não significa fingir que o problema não existe. Não significa se esconder atrás de circunstâncias falsas, como fotos de mídia social e postagens de mídia social e amizades falsas. Não. Quando ele diz alegrem-se no Senhor, ele usa eu vou usar a expressão, esse advérbio, né, no Senhor, na verdade, numa pessoa, justamente para exemplificar essa alegria. Basicamente, no meu entender, seria uma habilidade de avaliar o problema na perspectiva correta. Vou te dar um outro exemplo. Lembra da historinha dos espias que são enviados para avaliar a terra que os israelitas iriam conquistar? E aí 12 espias são enviados, e aí 2 voltam com um relatório positivo e 10 com um relatório negativo. O que eles foram fazer? Eles foram avaliar o problema. 10 resolveram habitar os seus pensamentos no problema. 2 resolveram se alegrar no Senhor. Tem gigante? Tem. Tem desafio? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas tem uma terra boa, que emana leite e mel, que tudo que planta nasce. Então eles resolveram se alegrar. Eles resolveram ver o lado positivo das coisas. Se alegrar no Senhor significa viver o agora e o aqui, mas com a perspectiva do lá e do logo. O que eu quero dizer com isso? O cristão, principalmente, ele deve desenvolver a ideia que, por mais que a gente sofra, por mais que nós tenhamos desafios aqui, a nossa vida é temporária. E aqui não é, ou aqui, geográfico, talvez não seja o lugar onde nós vamos passar a nossa eternidade. O nosso estado eterno é muito melhor do que isso aqui. Então, com isso em mente, a gente desenvolve a habilidade de viver conscientemente, uma vida coerente, uma vida coesa, aqui e agora, mas com uma perspectiva do lá e do logo. É daí que a gente vem o Maranata, volta logo Jesus, porque a nossa perspectiva está em outro lugar. E aí ele continua nos outros versículos dizendo assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Acabei de falar, né? Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Muita gente lê isso daqui e fala assim: poxa, o que Paulo quer dizer com amabilidade? Na verdade, essa palavra amabilidade, ela é usada de uma maneira, na linguagem original que Paulo escreve, que significa basicamente a sua maneira de arrazoar as coisas, a sua maneira de racionalizar as coisas, a sua maneira de pensar, a sua cosmovisão em vista dos problemas. Então o que Paulo quer dizer é o seguinte: que a maneira que você raciocina enquanto você está nas crises seja reconhecida com base no amor. Olha que doido. Que a maneira que você pensa seja reconhecida por todos com base no amor. Eu acho que é muito pertinente a gente falar disso hoje em dia, principalmente nessa data de hoje. Nós estamos vivendo um caos político, o nosso país está dividido politicamente. Eu sou um cara apolítico, já falei isso de público, eu não gosto de dar opinião de política em público de maneira nenhuma, muito menos em púlpito. Não acho que esse é o lugar. Mas nós estamos vivendo uma crise política. Seja você de esquerda, direita ou de centro, conservador ou não, liberal, seja lá o que for. Nós estamos vivendo uma crise na saúde, com hospitais prometidos pelo governo que não são entregues. Nós estamos vivendo uma crise moral. Talvez você não tenha acompanhado, mas nessa semana foi assassinado à luz do dia, a sangue frio, um
um rapaz chamado George Floyd, e a vasta maioria das pessoas crê que ele foi assassinado basicamente pela cor da sua pele. Óbvio que outras coisas estavam acontecendo ali, não vou entrar nesse detalhe. Eu já declarei várias vezes, o movimento Black Lives Matter, que você deve estar acompanhando, é um movimento que me agrada. Eu sou branco por fora, preto por dentro, todo mundo que me conhece sabe disso, mas eu me sinto incapacitado de falar dessas coisas porque nasci com a pele mais clara e isso é um privilégio na nossa sociedade. As pessoas de pele clara sofrem muito menos preconceito, mas eu também não quero entrar nisso. O que eu quero dizer é que esse momento da história, de divisão política, de divisão na saúde, de divisão ideológica e de uma crise moral e ética no mundo inteiro, pede para que eu e você, como cristãos, sejamos reconhecidos pela nossa maneira de pensar baseada no amor. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, mas o irmão do George Floyd, na segunda-feira passada, foi visitar o local onde o seu irmão foi assassinado pela polícia e ele conclama os que estavam fazendo ali as passeatas e protestando e quebrando tudo, a não agirem com violência. E ele usa a seguinte frase: se eu que sou irmão do George não estou na rua quebrando as coisas, por que vocês estão? Encontrem uma maneira melhor. Num outro vídeo na internet, a gente vê um senhor de 41 anos exortando uma criança de 16 anos, ambos negros, dizendo: encontre uma maneira melhor, porque senão daqui a 20 anos você estará como eu, ainda revoltado, ainda com raiva, mas sem solucionar o problema. Talvez você não saiba, mas o problema do racismo já se alastra por pelo menos 200 anos nos Estados Unidos e ao redor do mundo, desde que Abraham Lincoln tentou declarar a escravidão abolida e os discursos de Martin Luther King Jr. em 1963 e por aí vai. O meu objetivo não era entrar nesse ponto. O que eu quero dizer é que a carta de Paulo e esse versículo, quando diz que seja a sua amabilidade reconhecida por todos, é muito pertinente para mim e para você hoje. Eu e você precisamos ser reconhecidos pelas pessoas que não têm fé nenhuma por uma maneira de pensar baseada no amor, não no medo, não na revolta. É difícil? Praticamente impossível. Mas é por isso que Jesus diz: aprende de mim, que sou manso. Nós precisamos aprender de Jesus. É nesse momento que a gente reflete também nesse versículo, quando Paulo diz: perto está o Senhor. Como assim perto está o Senhor? Se Paulo estivesse na minha frente hoje, eu seria um cara que ia falar assim: Paulo, cara, Jesus não está perto da gente não. Deus não está perto da gente, não é possível, você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Mas a gente esquece que a história nos apresenta relatos, talvez, e eu não quero aqui ser insensível com a dor de ninguém, mas relatos talvez muito piores do que o que nós estamos vivendo hoje. Só para falar da história recente, há um século atrás, as pessoas que nasceram em 1900, por exemplo, no ano 1900, e nesse século de 1900 até o ano 2000, essas pessoas passaram por pelo menos 4 guerras terríveis: a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria. Essas pessoas passaram por pelo menos 2 quebras mundiais, tanto a quebra de 1929, com a quebra da Bolsa em Nova York, e outras crises. Essas pessoas passaram por pandemias, talvez piores do que a nossa. A pandemia da gripe espanhola, que matou no mínimo 50 milhões de pessoas, se não 100 milhões de pessoas. A pandemia do H1N1, que também matou várias pessoas, e tudo isso passou. Essas pessoas passaram por dificuldades muito maiores do que nós, muito maiores do que as nossas dificuldades. Se a gente for voltar na história muito mais tempo, a gente pode lembrar da história de José. Você lembra da história de José, lá em Gênesis? Que foi vendido pelos seus irmãos, que foi colocado na prisão no Egito. E lá ele deu uma sorte, entre aspas, uma sorte bem entre aspas, conchetes e por aí vai. E com essa sorte ele foi colocado num cargo de autoridade no Egito. E aí a mesa vira e os irmãos que venderam José se apresentam a José num período de fome onde José é o responsável por suprir a casa dele, que era o cumprimento de uma profecia. Ao longo de Gênesis, desde que a história de José começa, até o último capítulo, a gente vê evidências e em alguns lugares escrito: Deus estava com José. Eu estou dizendo isso para dizer que Deus
está comigo e contigo. Se a gente passar para frente a história de vários profetas e a história de Jesus. Jesus, durante todo o seu ministério, toda a perseguição, todo o enfrentamento que ele teve com os fariseus, Jesus é colocado na cruz, inocente, para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para pagar pelos pecados da humanidade, para apagar o peso da lei que nós carregávamos, e na cruz ele se sente abandonado porque os seus discípulos foram embora, os seus amigos foram embora, a sua família foi embora, mas a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá de você. Na cruz, Jesus olha para o alto e fala: Pai, por que você me abandonou? E talvez o lado humano de Jesus não contemplava o fato de que Deus não o tinha abandonado, mas estava ali completando o seu plano em amor à humanidade. 3 dias depois ele ressuscita, aparece para várias pessoas, vai até o céu, se senta à direita do Pai e alimenta a nossa esperança. Porque Deus estava com Jesus. Eu digo isso para dizer que Deus está contigo. Para chegar mais perto da nossa história, e a história dos discípulos, perseguidos, decapitados, cerrados ao meio, esculachados, espancados, apedrejados, Deus estava com eles. E se Deus estava com eles, esse mesmo Deus, através das palavras do próprio Jesus Cristo, gravadas nos livros históricos dos evangelhos e na história escrita por outros homens que não estão incluídos nesse livro, o próprio Jesus diz: eis que estarei convosco até a consumação dos dias. Deus está contigo. E essa é a nossa maior esperança. É por isso que a gente pode refletir. Embora nós estejamos passando por momentos dificílimos, Deus continua conosco. Algumas pessoas me perguntam: aonde está Deus no meio desse caos todo? A minha resposta é: Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, sentado no trono, no controle daquilo que precisa ser controlado e aguardando a resposta daqueles que se arrependem. Está no mesmo lugar. E aí os versículos continuam dizendo o seguinte: não andem, se prepara aí, você vai rir. Não andem, o quê? Se você sabe, digita aí no chat aí. Não andem ansiosos. Uau! Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha o contraste, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Cara, eu preciso falar disso porque isso fala muito conosco também. Não andem ansiosos. A ansiedade é reconhecida já pelos psicólogos como a doença do século. Depressão e as doenças psicossomáticas, doenças que são iniciadas ou gatilhadas, né, triggered, acho que é assim que fala, por coisas psicológicas. Paulo diz: não andem ansiosos. E o pior é que no meio dessa cultura de isolamento, nós estamos mais ansiosos ainda. E aí eu acho que eu já disse isso aqui algumas vezes: viver com excesso de passado é depressão, excesso de futuro é ansiedade. Então a gente precisa viver o presente. É daí que a gente tira Jesus no Sermão da Montanha dizendo: não andem ansiosos com o que vestir, comer, com amanhã. Ou quando ele fala: quem de vocês pode acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça? Eu certamente não posso, estou careca, já estou em paz com esse caso. Mas é daí que a gente tira essa questão. E o isolamento, ele contribui para isso. Eu não sei se você sabe, mas o ser humano, ele é anti-isolamento. O isolamento faz mal para nós. O isolamento quebrou as nossas rotinas. E quando a gente sai das nossas rotinas, a gente é apresentado para um ambiente de incerteza, tudo na nossa vida dá errado. Eu tenho um livro na minha casa, eu não trouxe hoje, mas eu queria ter trago para você poder ver. Eu tenho um livro na minha casa que chama As 48 Leis do Poder. É o livro mais diabólico que eu tenho na minha coleção de livros. É do diabo mesmo esse livro. Isso é uma expressão de crente, obviamente, não estou aqui insultando o autor, nada disso. Mas é porque o livro é maquiavélico. São 48 leis, princípios, que se você aplicar, você vai aprender a manipular as pessoas. E eu li esse livro com uma ótica de tentar fazer exatamente o contrário. É por isso que aqui, por exemplo, de vez em quando as pessoas falam que eu dou tiro no meu pé, porque eu sou muito transparente. E uma das leis é não ser transparente, é mentir o tempo todo. É daí que
os políticos tiram muito das suas estratégias. Mas, se eu me lembro bem, a 17ª lei desse livro é: crie um ambiente de incerteza, pois assim as pessoas vão procurar pela sua liderança. Porque no ambiente de incerteza, a vasta maioria das pessoas procura por uma liderança que aparentemente sabe para onde ir. É isso que está acontecendo com os anúncios da mídia. A gente viciou em jornal, porque o jornal hoje é Bom Dia Corona, não é mais Bom Dia Brasil, nem Bom Dia Rio, é Bom Dia Corona. Então a gente se acostumou com um ambiente de incerteza. Ninguém sabe, as notícias são diárias, e essa falta de padrão tira a gente do sério. E aí Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Nada deveria te deixar ansioso. Mas, em tudo, olha só, coisa alguma e em tudo, vocês devem orar, suplicar, que é a mesma coisa aqui no texto, com ações de graça. Aqui tem um segredo. Toda oração que começa com ação de graça, põe seus problemas na perspectiva correta. Toda oração que começa com ação de graça, põe seus problemas na perspectiva correta. Se você é o tipo de pessoa que só sabe orar para pedir para Deus resolver os seus problemas, se você começar suas orações agradecendo por aquilo que você já tem, certamente você vai parar de pedir por aquilo que você não tem. Essa é a perspectiva correta da oração. E aí ele continua ainda nesse versículo mesmo dizendo: assim, com oração e súplica e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, porque oração também é pedir. Oração é conversar, oração é refletir, oração é agradecer, mas também é pedir. Aquilo que sai do nosso controle, né? A Rosa falou da minha caixinha de oração, na verdade da Naline, e aqui no topo da caixinha de oração tem a oração da serenidade, que é, se eu não me engano, eu não me lembro o autor, eu achava que era aquele filósofo americano, esqueci o nome dele, mas enfim, diz assim: Deus, me dê coragem para mudar aquilo que eu posso mudar, me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, e sabedoria para discernir um do outro. Isso é uma oração fantástica. Essa oração ficou famosa por isso. Já já vou falar dessa caixinha aqui. Mas, ele diz: apresentem os seus pedidos para Deus. Hoje, eu quero te apresentar um artefato, tipo Nárnia, tipo Jumanji, assim, um jogo secreto que tem umas mágicas, tipo Harry Potter, com a varinha mágica dele lá. Hoje eu quero te apresentar um artefato mágico, um artefato poderoso, um artefato que, se você não aprendeu a usar, vai mudar a sua vida, literalmente. Eu te garanto que, se você aprender a usar esse artefato, vai mudar a sua vida. E aí, para a gente ficar chique, né, porque hoje tudo é inglês, né? A gente está aqui sentado e a gente vai pedir, a equipe da produção aqui vai pedir uma pizza, aí a gente vai pedir no iFood, que é inglês, é chique. Aí tem o Uber Eats, tudo em inglês. Tá até na moda, ficou na moda esse negócio de church agora aqui também, né? Aqui é a capela church. Já falei que eu vou tirar esse negócio de church, que agora todo mundo é church, tudo é church. Então agora é inglês. Então hoje, se você gosta de anotar título, não te dei um título no começo de propósito, o título dessa mensagem é The God Box. The God Box. Gostou? A caixa de Deus. Oh, caixa de Deus. Misterioso esse título. A caixa de Deus. É sobre isso que eu quero falar contigo. O que é a caixa de Deus? A caixa de Deus é Filipenses 4. É quando você tem qualquer coisa para apresentar para Deus, problemas, circunstâncias, casamento, incertezas, tudo isso você abre a caixinha. Qual que é o exercício? Você abre a caixinha, e aí eu quero te ensinar isso na prática. Escreve aquilo que você está pensando e põe dentro daquela caixinha. Eu quero tirar um tempo para te mostrar a minha caixinha. Na verdade, essa caixinha aqui é da Naline, eu vou te mostrar a minha já já. A minha caixinha de oração. O que a Naline faz? Essa aqui é da Naline, né? O que a Naline faz? A Naline é minha esposa, para quem não sabe. Ela não gosta de aparecer nas câmeras, você provavelmente nunca vai ver ela na frente das câmeras. Mas ela é uma mulher de oração. E aí, ela, toda vez que ela tem alguma coisa que ela quer pedir para Deus, que ela acha que é inalcançável, que é impossível, ela anota num pedacinho de papel o primeiro que ela vê na frente dela. Literalmente, ela anota simples assim, põe aqui dentro e deixa. Tem um monte de pedido aqui respondido. Eu peguei aqui, eu vou ler alguns. Vou deixar esse daqui que isso aqui é especial. Eu já tirei um que já deu problema aqui. Aqui, ó. Aí a gente ensina a minha filha. Né? Aqui está a oração que minha filha fez pelas 3 crianças que moravam com a gente lá na Austrália. Sam,
Oli e Molly. Não sei se dá para ver, mas a gente ensina a minha filha. Quando ela quer orar, ela coloca aqui. Deixa eu ver uma outra aqui, ó. Naline orando para o parto da... Isso aqui é de quem? Da Bianca. O parto da Bianca ser tranquilo. Foi tranquilo, foi bem legal. Deixa eu ver se eu acho uma problemática aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Naline orando para a gente poder, de alguma maneira, ver a provisão de Deus nos tickets, nas passagens para o Brasil. Quando a gente voltou para o Brasil. Você sabia que eu ganhei as passagens para o Brasil? Numa feira, apareceu um cara, um indiano e um chinês, que não me conheciam, ouviram eu contar a história da igreja que eu queria plantar, ouviram assim, ó, de orelha mesmo. E aí os caras falaram assim, eu vou pagar a sua passagem. Um deu $2.000, o outro deu 1.500. Assim, ó, do nada. Oração respondida. Né? Outra aqui, deixa eu ver. Ó, um local para capela, grande e com sala para as crianças. Olha aí. Oração respondida. Agora nós temos que pagar. Teve um outro que ela pediu, deixa eu ver, a última, vai. Ó, olha só que legal, 2010. A Naline orou, vou deixar essa bem perto que você quer ver. Naline trabalhou pra caramba na Nova Zelândia. Naline trabalhou em hotel, Naline fez um monte de trampo muito doido. Aí ela orou assim, pô, eu queria trabalhar num banco. E a Naline é ruim de matemática, hein? Ô menina ruim de matemática. E ela falou assim, eu quero trabalhar num banco. Não é que ela trabalhou num banco, cara? A menina trabalhou no banco, Deus é fiel mesmo. Ela tem um negócio com Deus que é sinistro mesmo. Enfim, essa aqui é a caixinha dela. Eu deixei essa primeira separada aqui para dizer o seguinte. Essa aqui é a minha caixinha. Eu tenho o costume de escrever as minhas orações. Talvez funcione para você. Então, se você gosta de escrever, as minhas orações elas são escritas assim. Ó. Aí eu vou escrevendo, falando com Deus. Sabe por que eu escrevo? Porque isso aqui me ajuda a passar mais tempo orando. Me ajuda a não fazer aquela oração relâmpago. Eu faço uma oração bem reflexiva. Às vezes demora uma meia hora orando. É bem legal. Só assim também para orar meia hora, né? Porque senão é 2 minutos e aí acabou a oração. Mas eu quis te mostrar essas caixinhas para você entender o seguinte. O que é a caixinha de Deus? Quando você tiver alguma coisa, eu quero orar. Você põe dentro da caixinha, ora e fecha. Você vai ficar surpreso. A Regilane, na semana passada, usou a música, né? Conta as bênçãos, conta. Eu canto mesmo, porque eu sou abusado. Recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Nessa caixinha aqui, quase todas elas estão respondidas. Mas eu deixei essa aqui separado de propósito. Essa aqui é uma oração que não foi respondida. Em 2018, nós resgatamos uma criança da rua, o nome dele era Gabriel, e a gente resgatou na intenção de cuidar, mas desenvolvemos amor por ele e a gente orou para que ele fosse adotado pela nossa família. E Deus não quis assim, ele foi adotado por uma outra família. Hoje nós estamos bem, superamos, obviamente, mas foi difícil para nós, passamos quase um ano aí chorando, e essa oração não foi respondida. Por que eu estou te dizendo isso? Se todas as orações que você fez para Deus fossem respondidas, você provavelmente teria abandonado a sua fé. Sabe aquela oração idiota que você faz? Deus, me dá um carro melhor. É uma oração idiota. Por quê? Porque um carro melhor ou pior é fruto do seu trabalho, da sua economia, de você juntar o dinheiro. Claro que Deus pode fazer um milagre para, de repente, alguém que está numa situação muito difícil, mas orar por um carro melhor é desperdiçar tinta de caneta e saliva. Você deveria orar o seguinte: Deus, me dá condição para que eu possa suprir a necessidade de mim e dos meus irmãos quanto a transporte. Aí é diferente. Aí talvez Deus até te dê vários carros, para você dar os carros para outras pessoas, ou facilitar o transporte delas. Essa foi uma oração que não foi respondida. Mas a caixinha de Deus serve para 3 coisas. E essas 3 coisas são a lição de hoje. 3 coisas. A primeira delas é o seguinte: quando você coloca o seu pedido na caixinha de Deus, no God Box, quando você coloca lá na sua casa, você escolhe uma caixinha lá e põe ali, você tira o problema dos seus ombros, porque você não resolve, por isso que é um problema. Você tira o problema dos seus ombros, porque você não resolve, e coloca na mão de quem resolve. E aí você deixa de se preocupar, porque você se preocupa com o problema, você fica ansioso, e é por isso que Paulo fala, não andeis ansiosos. Você fica ansioso porque você não resolve o problema. Porque você não tem como resolver o problema. Fugiu da sua alçada. Então, se você não tem como resolver, você fica ansioso. Então, o conselho para você é: põe na caixinha de Deus, que aí você tira dos seus ombros, põe na mão de quem resolve, e aí você para de se preocupar. Essa é a primeira.
A segunda coisa é que, ao colocar nas mãos de quem resolve, você para de se preocupar e Deus não se preocupa. Por que Deus não se preocupa? Porque, diferente de mim, de você, Deus resolve. Deus é a solução. Deus resolve como? Ou Ele dá a resposta para o seu problema, ou Ele faz você entender que aquele problema vai te mostrar alguma coisa. É simples assim. E a gente precisa entender também que talvez, aí é conjectura minha, talvez Deus não vá resolver o seu problema. Ah, eu nasci com uma perna menor que a outra. Talvez Deus não queira se envolver com isso. Ah, mas isso aí vai causar tristeza. Talvez você precise entender que a perspectiva do céu é diferente. Por isso que Jesus fala, é melhor entrar no céu manco do que pecar aqui. Ou entrar no céu cego do que pecar aqui. Por isso que ele usa a hipérbole de arrancar os seus olhos. Talvez, não me use como exemplo nisso, isso não é teologia, não é doutrina, mas talvez a sua perspectiva esteja errada. Mais uma vez, não estou querendo ser insensível com o problema de ninguém. Então você tira dos seus ombros, para de se preocupar. Coloca na mão de quem resolve e ele não se preocupa. E a terceira coisa, você coloca o problema na perspectiva correta. Você coloca o problema no lugar dele. Sabe aquele ditado do não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga... Não, como é que é? Mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus? É isso. Parece simples, parece clichê, mas na hora que aparecer um problema, como aquele meu amigo da pós-produção falou para mim, vai orar. É isso que você faz, cara. Vai orar. Mesmo que você seja um cara igual eu, meio nervoso, dá uns socos, um saco de pancada, sai para correr, depois você ora. E põe os problemas na mão de Deus. E quando você põe na mão de Deus, você não se preocupa, você não anda ansioso. Diz o ditado que o contrário da ansiedade não é calma. O contrário da ansiedade é oração. Olha só que interessante. O contrário da ansiedade não é calma. O contrário da ansiedade é oração. É aí que eu ouvi até, meu Deus, aqui, você não ouviu, mas eu ouvi, a equipe da produção está pegando. Né? E aí ele continua, para a gente terminar, dizendo o seguinte, lembra a pergunta que eu te fiz? Se Deus respondesse todas as suas orações, será que você seria cristão ainda? Se você tivesse casado com aquela primeira menina lá da escola que você pediu para casar, ou se você tivesse ficado rico, como você queria ficar rico, né? Eu, por exemplo, era um cara que queria ficar rico, e hoje eu entendo que eu sou rico, eu tenho tudo que eu preciso, eu posso me locomover, eu tenho casa para morar, eu tenho comida para comer, isso é ser rico. Então, se Deus tivesse respondido às minhas orações, eu provavelmente não seria quem eu sou hoje. Talvez Deus, na sua majestosa sabedoria, muito além do nosso entendimento, saiba a hora de dizer não para os seus filhos. Talvez o não de Deus, né, como aquela música que a gente canta aqui, um dia a gente aprende a confiar num Deus que faz milagre e escuta as nossas orações. E como é que é a parte do não de Deus? Até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar. É uma música fantástica que a gente canta aqui. Às vezes a gente precisa aprender a praticar e viver mesmo ouvindo um não de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí, falando sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, esse God Box, esse artefato aqui, ele tem um poder mágico. Você está achando que eu estou brincando? Não estou brincando não, cara, é sério mesmo. Tem um poder mágico nessa caixinha de Deus aqui, que é o seguinte, quando você põe seu pedido na caixinha de Deus, a mágica dessa caixinha aqui não é que ela responde a sua oração, porque a resposta da oração nós já temos. 1 João, quando nós oramos, nós sabemos que Deus ouve, e se Ele ouve, Ele responde a oração. Acabou. A mágica da caixinha da oração é que Ele te responde, sabe com o quê? Com paz. Paz. É por isso que o contrário da ansiedade é a oração, porque a oração é que traz paz. É a oração que traz paz. Porque olha só o que o próximo versículo diz, olha que interessante. E a paz de Deus, que é o Deus da paz, que excede todo entendimento, e aí a gente precisa, cara, além da paz de Deus ser excessivamente mais alta do que aquilo que você consegue compreender com esse cérebro seu, que só alcança aí 5% da capacidade que você tem, ela é tão estranha para nós, que é nesses momentos de dor, como eu citei o caso do irmão do George Floyd, que deveria ser o primeiro a estar quebrando tudo por onde ele passasse, chega no meio de uma passeata e fala, irmãos, a minha família é uma família que teme a Deus, é uma família que crê em Deus, e nós precisamos encontrar uma maneira melhor de resolver os nossos problemas raciais. Olha que fantástico. Isso é paz. Essa paz você não alcança com incenso, essa paz você não alcança com maconha,
essa paz você não alcança com meditação, essa paz você não alcança com sexo, essa paz você só alcança com oração. Em Cristo. Porque essa oração é mágica. Fantástico. E aí ele diz, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, aonde? Em Cristo. Olha só que interessante. Se a caixa é mágica porque ela traz paz, quando ela fala guardar, é isso aqui, ó. Esses papéis, eles estão protegidos aqui dentro. Esses papéis, eles estão cercados por essa madeira. E quando eu selo, ninguém mais vê. E o mais interessante, o papel que está aqui dentro não tem acesso ao que está aqui fora. É assim que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus cria um cerco em volta do nosso coração, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa razão e como a gente pensa. Por isso que eu falei no começo sobre a amabilidade, a maneira que a gente pensa baseada no amor. Essa paz, ela guarda o nosso coração e guarda a nossa mente, porque é na mente que nós prestamos um culto racional. Você lembra de Romanos capítulo 12? Irmãos, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, que vocês se entreguem como sacrifício vivo a Deus e prestem um culto racional, porque esse é agradável para Deus. E só assim vocês vão experimentar a transformação da vossa mente, a expansão da vossa mente, a metanoia e conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Resumo, para conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mesmo nos momentos de tribulação, e ser capaz de dizer, nele eu posso todas as coisas porque ele me fortalece, a gente precisa aprender a orar, e aí essa oração guarda os sentimentos, as emoções, a razão, a maneira de pensar, a cosmovisão, e forma um pensamento baseado no amor, para que eu e você tenhamos essa paz, e essa paz seja esse escudo. Assim a gente não tem acesso. É nessa paz aqui, guardada aqui dentro, essa paz em Cristo, que segura um casamento, quando um cônjuge ou outro é viciado em pornografia. É essa paz aqui que segura um casamento quando há uma traição. É essa paz aqui que dá força para um filho como eu conseguir perdoar um pai que num momento talvez fez uma coisa que ele não gostou. É essa paz aqui que faz com que nós nos perdoemos com aquele pecado que talvez a gente sabe que a gente não consegue se livrar dele, mas entende que Jesus pagou por esse pecado também. É essa paz que faz a gente caminhar sentido a cruz e não o contrário. Essa paz. Só com essa paz a gente consegue passar por essa vida. Sem essa paz é depressão e ansiedade. É o contrário da oração. O resumo é o seguinte, Paulo fecha aqui no versículo 8 e 9 dizendo o seguinte, tira tudo que é ruim da sua mente e põe o que é bom. Eu vou ler para você só, não vou explorar esse versículo. Ele diz assim, ó, acho que é o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, e aqui, essa lista aqui, na verdade, eu acho engraçado essas coisas, porque às vezes a gente acha que está só na Bíblia. Essa lista aqui ela é muito parecida com uma lista de valores aristotélicos e platônicos da sabedoria grega. Fala sobre as virtudes da sabedoria grega, a virtude da justiça, a virtude da paciência, da longanimidade. Então essa lista aqui tem tudo a ver com quem quer praticar paz. Ah, eu não sou cristão, não sou crente, eu não gosto de crente, eu sou budista. Cara, a prática de meditação que você está fazendo budista para alcançar o Zen tem tudo a ver com uma lista de virtudes que Paulo e Jesus contemplam. Olha que doido. Ah, eu sou espírita, eu sou kardecista, então eu pratico as boas obras porque isso me ajuda a purificar. A prática das suas boas obras você nem sabe. Foi preparada para você de antemão, porque você foi salvo pela graça. Ah, eu não creio. Você foi salvo pela graça, através da fé, e um dia esse conhecimento vai chegar até você, e você vai perceber que as nossas religiões são só nomenclatura que nos separam, e o que nos une, na verdade, é Jesus Cristo. Aí você vai perceber o verdadeiro evangelho de Jesus, que não está dentro da maioria das igrejas, não está dentro dos centros de Umbanda e nem dos centros kardecistas, e também não está nos centros de meditações espíritas, porque o evangelho passa das paredes da igreja. Passa, vai além. Ele passa pela igreja e é muito provável que em muitos outros lugares que você julga não dignos de serem pregados o evangelho é onde você vai ouvir o evangelho. E aí ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver qualquer coisa excelente ou digna de louvor, pensem nessas coisas. Quando Paulo fala para nós pensarmos nessas coisas, não é só para lembrar delas,
É para você parar e meditar, como o Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. É para você parar, eu vou te dar, por exemplo, o que é digno de louvor? A casa que você mora. Ah, mas eu moro no barraco, tem gente que não tem casa. O que é digno de louvor? É o dom que você tem para cantar. Porque tem gente que adoraria cantar e não consegue cantar. O que é digno de louvor? É o salário mínimo que você ganha. Por mais não digno que seja o salário mínimo no Brasil, tem gente que não ganha. Que nesse momento não está nem cadastrado no governo e não consegue receber nenhum auxílio de emergência. O que é digno de louvor? É perceber aquela criança no lixão que coleta lixo para comer, é agradecer por aquele lixo. Muito mais nobre que nós, que às vezes desperdiçamos a comida no almoço. Isso é digno de louvor. É nessas coisas que nós devemos refletir o dia inteiro. É pensar nisso o dia inteiro. Isso gera uma vida saudável, uma vida amável, onde a sua amabilidade é reconhecida. E aí Paulo diz, para a gente fechar, ele diz assim, tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. Já tem várias mensagens que nós estamos falando aqui sobre o colocar em prática. Então eu quero chamar a atenção para isso daqui. O que Paulo quer dizer com isso? Colocar em prática. Ele fala assim, aquilo que vocês aprenderam e receberam, e aquilo que vocês ouviram e viram em mim, isso vocês ponham em prática. Quando Paulo fala sobre aprender e receber, ele está falando do evangelho dele. O que é o evangelho de Paulo? É a história que Paulo conta. É a história a respeito de Jesus e da sua ressurreição que ele conta. Quando ele conta essa história a respeito da graça, da salvação, você pode ler em Gálatas, por exemplo, a pregação de Paulo, o testemunho de Paulo, essa história é o que ele está querendo dizer sobre aprender e receber. E aí quando Paulo fala sobre ouvir e ver, ele está falando do testemunho dele. Ele está falando da conversão dele. Ele está falando da coerência da vida dele. O que eu quero te dizer com isso, irmãos? A pregação sem testemunho é um discurso em vão. E o testemunho sem a pregação é um esforço em vão. A gente precisa dos dois. Os dois andam juntos. A pregação é um testemunho, e o testemunho é uma pregação. Aquele irmão que vem na igreja domingo ou prega uma palavra, mas aí na segunda-feira sacaneia tudo, ele não entendeu o evangelho. Ele não recebeu nada, ele não ouviu nada, ele não viu nada, porque o segredo está na prática. Eu já falei aqui várias vezes, Jesus não está preocupado com quantos versículos você memorizou. Jesus está preocupado com quantos mandamentos você praticou. E eu não estou falando dos 10, eu estou falando do 1, do amar ao próximo e dos desdobramentos que esse mandamento tem. Então, quando Paulo fecha com esse versículo, esse é o último versículo, né? Ele quer dizer o seguinte, o que vocês aprenderam e receberam, viram e ouviram de mim, ponham em prática. E aí Deus, o Deus da paz, estará com vocês o tempo todo. Qual que é a minha conclusão para hoje? A minha conclusão é o seguinte, eu e você, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente não sabe confiar em Deus. A gente só sabe confiar em Deus de palavra, de boca. Né? Confio em Ti quando a gente canta, mas nos momentos difíceis a gente desespera. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus. E a gente precisa aprender a confiar em Deus de maneira prática. Hoje, o meu objetivo era te dar uma maneira prática. O God Box, a caixinha de oração. Você aí na sua casa. O meu objetivo não é nem te converter, cara. Na verdade, meu objetivo nunca foi te converter. Talvez você esteja assistindo isso daqui e está esperando aquele momento do apelo. Meu objetivo não é te converter ao cristianismo, nem a religião nenhuma, porque eu não tenho esse poder. Eu acho que as pessoas se convertem ao ouvir a palavra e acontece com cada um no momento que Deus escolher. Mas se você estiver assistindo isso, eu quero te encorajar a essa prática da oração. Ore, fale com Deus, Ele te ouve, Ele te escuta, Ele se importa com você. Coloque seus pedidos na sua caixinha. E no começo você não vai saber orar mesmo, você vai ficar meio sem graça, mas coloque as suas orações centradas em Jesus. Chega para Deus e fala, Deus, se você é real mesmo, me apresenta Jesus, talvez na Bíblia, talvez na palavra de um irmão, talvez numa experiência. E aí, assim, quando você passar a usar esse God Box, essa caixinha, você vai passar a pensar nessas coisas boas. Tira as coisas que te perturbam, as coisas que te atrapalham, coloca elas no God Box, agradeça com a perspectiva certa e certamente a sua vida vai mudar. A razão pela qual as pessoas estão deprimidas, quer dizer, não a razão, talvez uma das razões, é que as pessoas não têm um God Box. As pessoas não têm a prática da oração. A prática da oração é milenária e ela é universal em todas as religiões. E eu quero te encorajar a orar. Orar em Cristo, orar em Jesus, falar, Jesus, você pagou pelos meus pecados. Talvez, vamos fazer um exercício para a gente acabar? Se você estiver sentado aí, se você se sentir confortável, esse vai ser meu apelo para você hoje. Se
você se sentir confortável, faça essa oração comigo. Se Deus, estou perdido, não sei o que fazer, mas eu ouvi desse cara aí na tela que Jesus salva e que Jesus se preocupa comigo. Então, eu quero colocar as minhas preocupações nas suas mãos. Em nome de Jesus. Faça essa oração aí do seu jeito. Se você repetiu essa oração, e se você começar a desenvolver essa prática, não pela prática, mas para o seu próprio bem, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai viver de uma maneira totalmente diferente. E aí, entre em contato com a gente e me fala se a sua vida não mudou. Porque a oração transforma a gente, de dentro para fora. E esse é o meu encorajamento para você hoje. Por último, eu quero fazer uma oração por você, antes da gente acabar. No final, você vai ouvir os recados da nossa equipe de produção, que é fantástica. Não desliga não, porque você precisa participar do grupo de conexão e dos outros avisos que eles vão dar. Talvez você queira contribuir financeiramente com aquilo que a gente faz aqui, com a expansão da nossa mensagem, do nosso canal, da nossa casa. Então fica ligadinho aí, porque tem bastante coisa para você ouvir ainda. Mas eu quero fazer essa última oração contigo e me despedir assim. Se você puder fechar os seus olhos, aí na sua casa, dar a mão para quem você estiver aí do lado e receber essa oração. Esse é o meu presente para você nessa semana. Pai, eu não conheço as pessoas que estão do outro lado dessa tela, mas eu acho que eu posso dizer que eu conheço um pouquinho de quem é o Senhor. E nessa afirmação, eu tenho o sentimento ou o pressentimento de que o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com cada um que está assistindo e com cada um que vai assistir. Então, Pai, nesse momento, seja de manhã ou de noite, quando as pessoas estiverem assistindo, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor faça a sua presença conhecida no meio deles. Aí na sala deles, agora, nesse momento, que o Senhor entregue para eles um refrigério do Espírito Santo. Que eles recebam o Espírito Santo ali na casa deles. Que eles consigam sentir a sua presença, o seu amor, o seu afago, o seu abraço. E que eles possam ter a consciência, através dessa oração e dessa palavra que foi comunicada hoje, das canções, que o Senhor se importa com eles e que o Senhor está envolvido diretamente na resolução dos problemas e das circunstâncias que eles vivem. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Eu quero pedir para que o Senhor derrame paz através dessa oração e que eles desenvolvam essa prática de oração para que a paz seja um muro fortalecido em volta do seu coração e da sua mente. E para que a cada dia que passe, dentro dessa paz, eles se pareçam mais com o seu Filho Jesus. Que eu me pareça mais com o seu Filho Jesus. Por último, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas incapacidades e dá para nós uma capacidade melhor e maior de crer no seu Filho Jesus e no seu poder. É no nome dele que nós oramos. Amém. Uma boa semana para você. Fique com os nossos avisos, com a nossa equipe. Eu espero te ver na próxima semana. Eu quero fazer uma colocação. Na próxima semana tem outra surpresa. E agora eu posso te garantir, é um dos seus pregadores favoritos. E não sou eu. É um dos seus pregadores favoritos. Então, não deixe de participar aí na semana que vem, nos nossos cultos, 10 da manhã e às 7 da noite. No mais, fique com Deus. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. E até lá, se Deus quiser. Como é bom, né? A gente poder compartilhar esse momento, né? Em família, vocês aí, a gente aqui, mas é sempre muito bom, muito gostoso. Ser abençoado sem sair de casa. Excelente, né? Bom, a gente espera que você tenha uma excelente semana, mas a gente tem um convite especial para fazer para vocês. Se você ainda não participa de nenhum grupo de conexão, você deve participar. Aqui entre a gente vai aparecer um código que vai levar direto para o WhatsApp e lá você vai ser direcionado para algum grupo de conexão onde você tenha mais identificação. E aí você vai começar a frequentar esse grupo. Por enquanto a gente estamos fazendo online esses encontros através do aplicativo Zoom, mas se Deus quiser logo a gente vai estar fazendo pessoalmente. Verdade, se Deus quiser tudo volta ao normal, se é que volta ao normal, né? Mas por enquanto, mesmo que a gente não volte fisicamente para cá,
a gente tem algumas coisas que a gente precisa resolver. E entre elas, as questões financeiras também da igreja. Então, se você se sente à vontade, já se sente família junto com a gente, quiser contribuir, você pode acessar também esse código aqui do PicPay e fazer a sua contribuição de forma espontânea, sem problema nenhum. Tanto que você quiser doar, contribuir, você vai fazer com a gente, tá bom? E no mais, uma ótima semana. Não se esqueça das redes sociais. Verdade, Sigam nossas gente. redes, Facebook, YouTube, Capela aqui acredito que Church. todo mundo já está inscrito. Instagram, então é nóis. E Fechamento. marca a gente. Até mais.